Fidelidade e legado. Fidelidade e legado. Que palavra é essa? Fidelidade e legado. Nós vamos tratar disso hoje porque essa é a nossa vida. Diz a palavra em Provérbios 28:20, parte A. O homem fiel será cumulado de bênçãos. O homem fiel, a mulher fiel, o fiel. E o infiel, minha bispa amada, não será acumulado de bênçãos. Não receberá. Mas o homem fiel será. E se está escrito o homem fiel será acumulado de bênçãos. Vamos orar, porque a fidelidade hoje vai encher as suas mãos, a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus tesouros. Pai amado, Pai bendito, Deus rico, Deus grande, Deus todo-poderoso, aqui estamos nós, Senhor, totalmente submetidos à Tua palavra santa e bendita, que é a autoridade máxima sobre as nossas vidas. Nós queremos Te ouvir, Jesus, nesta noite festiva, a respeito de fidelidade e legado. Fala-nos, Pai, porque isto é importante. Isto aqui, Senhor, fará diferença em nossa casa, em nosso futuro, fará diferença na vida dos nossos filhos e nas gerações que virão, Senhor. E quando nós não estivermos mais nesta terra, Jesus, o nosso nome há de ser lembrado, Jesus, pela nossa fidelidade, Pai, e pelos céus abertos constantemente sobre as nossas vidas e as nossas famílias e ministério. Fala-nos e nós aqui, Senhor, te rendemos graças em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Bel. Obrigada, querida. Amém. Amados do Senhor, eleitos, escolhidos, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, vitoriosos em Cristo Jesus, nação santa e intocável. Neste culto histórico, graças a Deus que ele é um culto histórico, o culto de aniversário da Igreja Cristo Vive em Itanhaém, 14 anos de pregação e de vivência da genuína graça de Deus. A inspiração que o Senhor me deu, o Espírito Santo estes dias trabalhou no meu coração para que eu ministrasse sobre fidelidade e legado. Então, para nós entendermos exatamente o que o Espírito quer dizer à igreja, nós temos que primeiro saber o significado de ambas as palavras. Então, vou pedir que coloque no telão, por favor, fidelidade. O que significa? Característica da pessoa que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, isto é fidelidade, lealdade, constância nos compromissos assumidos. Então, uma pessoa fiel é uma pessoa que demonstra zelo, que demonstra cuidado por alguém, por alguma coisa, por alguma causa. É aquela pessoa que tem respeito. A pessoa fiel é a pessoa que é leal. A pessoa que é fiel é a pessoa constante em tudo que assume, com quem quer que seja. E o que significa legado? Vamos colocar. Diz a palavra que legado, o dicionário diz que legado é deixar algo, de valor ou não. Então, todos nós deixaremos um legado quando partirmos desta terra. Algo de valor ou não. E aqui não diz respeito apenas a coisas materiais, porque há pessoas que vão deixar dinheiro, vão deixar propriedades para os seus filhos, para os seus netos, não é? Mas há pessoas que não têm propriedades, não têm dinheiro, não vão deixar algo material, mas não é necessariamente algo material. Legado é algo que se deixa, de valor ou que não tenha nenhum valor. Uma língua, costumes, tradições que passam de uma a outra geração. Há pessoas, há povos que deixaram legados, né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, na Grécia Antiga, deixou um legado filosófico. Se nós pensarmos em Roma, deixou um legado de conquistas para a humanidade. Enfim, são legados, são coisas que passam, né? Que são deixadas para outras gerações. Então, a pessoa que demonstra zelo pelo seu chamado, que demonstra respeito pela obra de Deus, aquela pessoa que é leal, que é constante nos seus compromissos com Deus e com a obra de Deus, essa pessoa deixa um legado para as próximas gerações. Ou seja, uma virtude extraordinária,
chamada fidelidade, algo muito valoroso da parte de Deus é passado adiante. As consequências da fidelidade, aquilo que é decorrente de uma pessoa zelosa, respeitosa, que assume e honra e cumpre seus compromissos, isso tem bênçãos de Deus. A pessoa fiel é cumulada de bênçãos, então ela vai deixar um legado nesta terra, tanto da fidelidade como das consequências que trouxe essa fidelidade. Então, amados, para nós aprendermos a ser fiéis, nós temos que olhar para Jesus. Porque nós não aprendemos a ser fiéis olhando para homens. Homens falham. Nós podemos encontrar pessoas fiéis, pessoas zelosas, pessoas que respeitam. Nós podemos encontrar pessoas que assumem compromissos e que cumprem, graças a Deus, mas isso está cada vez mais raro na nossa sociedade. Você se lembra do que diziam os nossos pais? Eu me lembro que a minha mãe contava dos meus avós, que era o tal do fio do bigode. Não tinha uma história assim? Era a palavra dada, não é? Aquilo a pessoa morria para cumprir alguma coisa que ela tinha se comprometido. Então, amados, nós não vemos mais isso. Hoje, até com documento assinado, registrado em cartório, e não sei quantas vezes autenticado, e com testemunhas, as pessoas se levantam contra tudo isso. Elas falham, não é verdade? Então, se nós quisermos aprender a fidelidade, sermos fiéis, para deixarmos um legado, nós precisamos olhar somente para Jesus. Maridos falham, esposas falham, pais falham, né? Homens de Deus falham, porque ninguém é infalível, mas Jesus não falha. Então Jesus é o exemplo de fidelidade jamais encontrado no mundo. Diz em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, e eventualmente nós podemos ser, em algum momento, falhar numa palavra dada, num compromisso, não é verdade? Num cuidado, num respeito, no zelo. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, todos os dias, nós devemos desenvolver em nossas vidas as virtudes todas, não é só fidelidade, todas as virtudes de Cristo. Mas se nós quisermos deixar algo bom nesta terra, nós devemos ser fiéis em tudo. Isso significa que nós temos que olhar para a nossa própria vida à luz daquilo que Cristo fez por nós. A fidelidade de Jesus em nos salvar e manter a nossa salvação deve ser a nossa inspiração. Jesus foi fiel todo o tempo e Ele continua sendo fiel e será sempre fiel. Amém? Então, nós não devemos olhar para a vida dos outros, para aprender fidelidade principalmente, não é? Mas nós devemos olhar para nós mesmos e ver se nós estamos aonde nós deveríamos estar. E ver se nós estamos onde precisamos estar. Porque quando nós damos testemunho, quando nós testemunhamos a obra que Cristo fez em nós, a sua fidelidade eterna, nós precisamos nos levantar e trabalhar para Deus. É o mínimo que a gente pode fazer. Quando a gente vê o que Jesus fez na nossa vida, não é? Nós vimos o ministro de louvor, o irmão Adriano, dizendo o quê? Com 14 anos. Não, mas há histórias aqui há histórias de feitos do Senhor. Quando nós olhamos para o que Jesus fez, o mínimo é sermos fiéis a Ele, é nos levantarmos para trabalhar para Deus. Então, o cristianismo, ele deve ser ativo e nunca passivo. Amém? Então, a igreja primitiva, só para a gente dar uma refletida, a igreja primitiva virou o mundo de cabeça para baixo por causa da sua fidelidade a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fez o evangelho da graça de Deus chegar ao Ocidente por causa da sua fidelidade a Jesus Cristo. E nós? O que nós estamos fazendo para o Senhor? Nós estamos usando os nossos dons, os nossos talentos para Ele? Nós estamos alcançando os perdidos? Nós estamos incentivando aquele que é fraco? Nós estamos ministrando cura para o enfermo? Esta igreja, enquanto ministério, está. Os frutos estão aí. Mas e cada um de per si? Individualmente, fora da questão ministério.
Você está ativamente envolvido em ver o progresso da obra de Deus na terra? Se não ainda, é hora de começar. Não deixe outro dia passar sem essa determinação de fazer algo para Deus. É o mínimo, nós fazermos algo para Deus. Você é um membro desta igreja local? Quem é membro desta igreja local? Amém. Quem é membro da igreja local em São Paulo? Levanta a mão. Pois bem, amados, a hora é agora para você se comprometer com a obra de Deus. Foi profetizado aqui agora no altar, próximos 7 anos, entrando, pisando firme com uma expansão. Bispo Daniel, não sei, bispo, com todo respeito, se você realmente se deu conta, você profetizou filhas desta igreja. Isto é sério. Então, amados, alguma coisa tem que acontecer, mas isso tem a ver com fidelidade, isto tem a ver com compromisso, isto tem a ver com zelo, isto tem a ver com se comprometer com a obra de Deus. Eu sei que aqui nós temos líderes fidelíssimos, e nós temos nesta igreja membros amorosos e fiéis, e por isso nós estamos comemorando 14 anos em perfeita vitória. Mas quando toda uma comunidade se junta com fidelidade a Deus e aos seus líderes, então o que pode acontecer é surpreendente. A fidelidade de Deus é uma escolha permanente. Não pode ser mascarada ou praticada somente quando convém. Porque Deus não é fiel conosco de vez em quando convém. Deus é fiel conosco eternamente. Amém? Então, nestes dias, pastores, que antecederam este culto, eu pensei muito sobre vocês. Queria dizer isso para a igreja. Porque nesta busca de inspiração, o que falar, eu vou pregar de manhã, estamos nas teses, entramos nas teses, não é, da graça de Deus, estamos pregando novamente as doutrinas, voltando às raízes. Mas eu falei, estamos todos fazendo isso, eu tenho certeza que a palavra brilhante que o pastor está expondo não tem voltado vazia, os frutos estão aí. O que, Senhor? Num culto de aniversário eu falarei. Eu quero acrescentar a vida das pessoas. E eu comecei a buscar essa inspiração. E nestes dias eu pensei muito sobre os pastores Ricardo e Oni Rocha. E eu comecei a lembrar de muitos anos atrás, quando nada disto aqui existia. Nem na nossa cabeça, existia na mente de Deus, no coração de Deus, nos desígnios de Deus, mas para nós aqui nada existia. Eu comecei a lembrar quando nós saímos do antigo ministério da lei, e eu vou usar um termo pesado aqui, mas é a realidade, sem eira nem beira. Nós não sabíamos o que seria das nossas vidas. Eu comecei a me lembrar quando a jovem Ione chegou à igreja Cristo Vive em São Paulo. Eu me lembrei da manifestação do chamado do pastor Ricardo, que era um jovem ativo na igreja, no nosso ministério jovem. E de repente Deus me dá uma revelação num retiro, aquele moço caiu no poder, aquele jovem, você se lembra, pastora Jaque, pastor Bill, estavam lá, naquele campo de futebol, e eu fui ali orar por ele no chão, e Deus disse, despeça-se dele agora. E eu disse, meu Deus, ele vai morrer, sabe, era tudo novo, a gente começando, e Deus falando fortemente, despeça-se dele. E eu disse, não, eu não me despeço dele. Deus, despeça. A igreja de São Paulo não vai conter a vida dele, ele vai para longe, ele vai voar. E eu disse, eu tenho que falar isso para ele, diga a ele. E eu digo, você vai embora. E não tinha nada, não existia projeto, não existia ninguém aqui ainda nos chamando, como disse o pastor Ricardo. Eu me lembrei, quando eles se casaram, eu me lembrei da palavra profética na cerimônia de casamento deles. Eu me lembrei quando eles decidiram deixar a igreja mãe em São Paulo para se submeter a um pequeno e precário começo nesta cidade. Eu me lembrei de quantos gabinetes, a igreja precisa saber disso, quantos gabinetes os pastores de vocês nos pediram, a mim e ao bispo Rai, buscando orientação para cada problema e situação que surgia. Foram muitos.
Eu me lembrei de alguns telefonemas desesperados do pastor Ricardo para nossa casa. 2 deles de madrugada, aos prantos, em desespero de alma, porque o inimigo estava investindo pesado contra as suas vidas e contra o ministério. Eu me lembrei das dificuldades financeiras para ele estar aqui, porque ele não morava nessa cidade. Ele vinha e voltava para São Paulo, vinha e voltava. Eu me lembrei de todas as orientações dadas a eles e seguidas à risca. Eu preciso abrir meu coração aqui. Seguidas à risca, em submissão total a Deus, aos seus líderes e à palavra do Pai. Isso se chama fidelidade. Isso tem cúmulo de bênçãos. Essa fidelidade é transformada em legado, em algo que vai passar-se para frente, algo de valor. Nós temos observado, todos nós, na vida destes líderes, de como eles começaram bem jovens, demonstrando já essa virtude. Lá atrás, o Senhor me lembrou, por causa do jovem Ricardo, do jovem Daniel, da Bíblia Sagrada. Eu queria lembrar de alguns pontos de Daniel com você, porque se nós vamos falar em fidelidade, nós precisamos lembrar de alguém que não se curva, alguém que não cede, alguém que não se vende. Daniel 6, 1-4 diz assim: pareceu bem a Dario, era um rei da época, constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. No pastor de vocês há um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Como é bom quando alguém é encontrado fiel, quando alguém é identificado como um homem fiel, uma mulher fiel. Daniel tinha um coração totalmente voltado para Deus. Por isso ele decidiu ser fiel, mesmo que isto lhe custasse a vida. Os seus inimigos, você sabe a história, queriam apanhá-lo. E para isso eles se reuniram, eles tramaram um decreto para apresentar ao rei, que uma vez assinado pelo rei Dario, ele acabaria com a vida de Daniel. O decreto previa que ninguém poderia, durante 30 dias, invocar a qualquer deus ou homem que não fosse o rei, sob a pena de ser lançado na cova dos leões. Então, o que é fidelidade? Fidelidade é um fruto de quem tem Jesus. Fidelidade é um fruto de quem ama a Deus e não se importa o preço que seja pago para ser fiel e manter a sua fidelidade a Deus. Paulo diz isso em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Amados, é claro que Daniel, cheio do Espírito de Deus, optou ser fiel ao único Deus fiel, ao verdadeiro Deus fiel. Então, foi por isso que ele foi lançado na cova dos leões. Mas ele obteve a fidelidade de um Deus fiel. Todo fiel vê a fidelidade de Deus na vida. Mas dia menos dia, a fidelidade de Deus tem que se manifestar na vida dos fiéis. Receba, Nilma, esta palavra. A Bíblia diz que as feras se converteram em gatinhos ao redor de Daniel. Porque o Deus fiel estava com um homem fiel dentro daquela cova dos leões.
Então, se você quer em sua vida essa virtude manifestada, aprenda uma coisa. Põe no telão para mim esta frase. Os decretos de Deus são superiores a decretos de homens. Não importa o que se tenha que sofrer, pagar, renunciar, nós ficamos com os decretos de Deus. Nós quem? Os fiéis. Os fiéis ficam sempre com os decretos de Deus. E sabe o que marcou a sua vida? O Salmo 119:4, que o Senhor me deu enquanto eu pensava a seu respeito, pastor Ricardo e pastor Ione. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos As pessoas tiraram esse versículo da Bíblia, eu acho. Porque quando nós pregamos num culto algo mais incisivo, quando nós dizemos, olha, as coisas de Deus são assim, o mundo está indo de mal a pior. Tem coisas que Deus diz não, o mundo disse sim, está fazendo todo mundo acreditar que é sim, mas Deus diz não. O que Deus diz não é para ser seguido à risca, cumprido à risca. O que Deus diz sim é para ser cumprido à risca. Você sabe o que é cumprir uma coisa à risca? Já ouviu essa expressão? À risca. À risca significa que é ipsis literis. Como é, tem que ser. Como Deus determina, como Deus diz, é à risca. Eu não posso tirar um pezinho fora, mas só um pouquinho, não é à risca. Só um pouquinho desviado não é à risca. A risca, ó, traça uma risca, né? Então eu tenho que cumprir a risca. Eu tenho que andar nessa risca. Eu não posso sair fora. Se eu saio fora, eu não estou cumprindo a risca. Eu estou fazendo o meu traçado é torto, o meu traçado não é o traçado de Deus, o traçado dos homens não é o traçado de Deus, o traçado do mundo não é o traçado de Deus, o que o mundo diz que é normal não é normal para Deus. Nós que estamos querendo deixar um legado de valor, precisamos aprender esta fidelidade. E fidelidade é nós ouvirmos o que Deus diz e o que Ele ordena, e cumprir Então diga com fé, os mandamentos de Deus são ordens e devem ser cumpridos à risca. O nosso irmão Daniel, ele sabia que não sobreviveria um dia sequer sem adorar ao Deus vivo. Por isso ele preferiu enfrentar os leões a enfrentar a ira de Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez você nunca tenha pensado. Você acha que é pior enfrentar leões ou a ira de Deus? Pode ter certeza que é a ira de Deus. Porque dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E as pessoas ficam brincando com Deus. Não, Deus é amor. Deus é amor. Não é a graça, é o amor, é a graça. Sim, a graça é muito linda, o amor de Deus é maravilhoso. Mas quando nós cumprimos o que Ele ordenou risca. Porque, amados, se a gente não cumpre a risca, a nossa vida não tem graça nenhuma, tem desgraça. Você está compreendendo? Então eu vou lhe dizer aqui uma coisa, custe o que custar, cumpra a palavra de Deus. Mesmo que você seja injustiçado, sabe, menosprezado, injuriado, blasfemado, humilhado, mesmo que você seja qualquer coisa, escrachado, enfim, é melhor você sofrer tudo isso do que ver a ira do Senhor. Amém? E o que o decreto do rei Dario dizia? Vamos lá, Daniel 6:7. Todos os presidentes do reino, e Daniel era um dos 3 presidentes, tá? Os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, o decreto dado por Deus ao povo de Israel era de que 3 vezes ao dia eles se postassem ajoelhados em direção para o templo de Deus que ficava em Jerusalém e adorassem ao Todo-Poderoso. Você sabe que ele abria a janela, né? E 3 vezes por dia, isso era um decreto de Deus, que o povo de Israel que estava no cativeiro, na Babilônia, se ajoelhasse
né? 3 vezes ao dia, voltados para o templo. Isso significava que eles estavam lá no cativeiro, mas eles não se submetiam ao Deus do cativeiro. Eles estavam voltados para a direção de Jerusalém. Eles se prostravam não para aqueles ímpios, mas eles se prostravam em espírito, pela fé, ao Deus deles, voltados na direção do templo de Jerusalém. Então, Daniel, eu pergunto, você acha que ele obedeceu o decreto do rei? Não, você sabe a história, e não se submeteu. Mas era o decreto do rei. Mas era uma lei. Couves para a lei. Se a lei manda você negar a Deus, se isso significa não seguir à risca as ordens de Deus, paciência, seja o rei, seja o governador, seja quem for. Daniel, amados, não obedeceu o decreto do rei. Daniel cria no Deus que tudo pode, por isso ele não deixou de adorar o Deus que ele cria. Diz no versículo 10, vamos lá. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Deus, amados, levantou ali, viu ali um homem fiel. Daniel era fiel a Deus. Ele poderia ter fechado a janela, concordo. Bom, tudo bem, eu vou continuar orando ao meu Deus, mas com a janela fechada. Mas ele não. Ele não fechou a janela. Ele continuou com as janelas abertas. Ele poderia ter se escondido para que ninguém o visse. Mas a ordem de Deus era orar ajoelhado, olhando para Jerusalém. Quem é fiel a Deus, assume os riscos do compromisso. Quem é fiel a Deus não se esconde. Quem é fiel a Deus não se acovarda. Quem é fiel a Deus declara publicamente a sua fidelidade a Deus. E eu vou lhe dizer mais, o ministério hoje evangélico, a igreja evangélica está carente de pessoas que assumam publicamente a sua fidelidade a Deus. Hoje, existem pastores manipulados pelas ovelhas de alguns lugares. Eu já contei isso em São Paulo, eu vou contar aqui também. Uma pessoa, membro do nosso ministério, trabalha na sua vida secular, no seu trabalho, com um importante pastor de uma grande denominação famosa, tradicional. E esse pastor estava muito abatido durante o ano passado. E ela, conversando com o pastor, disse: pastor, o que se passa? O irmão está com algum problema? Enfim, né? Eu posso orar, fazer alguma coisa? Ele disse: eu não posso mais pregar na minha igreja. Toda vez que eu prego uma mensagem de exortação, toda vez que eu prego uma mensagem que corrija algum desvio de padrão, ou que fale de moral, a igreja me ameaça. Ameaça que vai embora, ameaça que eu vou ficar sozinho. A igreja não aceita mais correção pela palavra do altar. Então eu só posso pregar o que a igreja aceita para ela continuar cheia, senão a minha igreja vai esvaziar. E essa pessoa do nosso ministério ficou horrorizada. Ela disse: pastor, mas pera um pouco, está tudo errado. Eu preciso de trazer. Só aceito alguns CDs. E ela começou a levar algumas mensagens, enfim, muita coisa, muito material. E esse pastor começou a chorar muito e dizer: ore por mim. Porque eu estou a ponto de entregar os pontos. Estou a ponto de ir embora, de acabar com o meu ministério. Porque hoje as pessoas são infiéis a Deus. Elas querem ouvir o que elas querem ouvir. Quando vem uma mensagem que critica, uma mensagem que traz a correção de Deus, que traz a ordem, um mandamento de Deus para ser seguido à risca. Se a pessoa não é fiel, ela não quer seguir à risca. Então ela critica o altar, diz que é recado, diz que é não sei o quê, começa a dizer que não tem amor, que não tem o quê. Quer dizer, toda vez que a gente fala alguma coisa que acerte o passo das ovelhas de Jesus, isto é apacentar, isto é cuidar, isto é, né, trazer para o aprisco, então não tem amor. É aí que está o amor, em proteger o rebanho, em trazer o rebanho para a santidade, para o cuidado, não é, para a manifestação da presença e da glória do Senhor. Mas, amados, as pessoas pensam e dizem que são fiéis, mas a fidelidade anda passando longe de muita gente. Hoje nós vemos um evangelho por interesse, até dentro das nossas igrejas. Eu já preguei coisas que Deus mandou, dando exemplos, explicando, e as pessoas...
pode falar isso. Não pode o quê? Quem é você que está errado para me dizer que eu não posso falar o que Deus manda eu falar? Ou qualquer pastor ou líder do nosso ministério. Nós estamos aqui, amados, muito mais comprometidos do que qualquer pessoa possa imaginar. Até o último fio de cabelo nós vamos responder diante de Deus pela obra que Ele confiou às nossas mãos. Agora tem gente que está sentindo coceira nos ouvidos. Eu queria dizer que a fidelidade passa por ouvir aquilo que o Espírito manda o líder falar do altar. Isto é ser fiel. Isto é se submeter à voz de Deus. O que acontece é que muita gente está errada, não quer sair do erro, então eu abomino qualquer coisa que toque na minha ferida, na minha vulnerabilidade. Paciência, vai colher os frutos da sua vulnerabilidade, mas o altar não vai ser manipulado por infiéis. Amém? Nós estamos aqui com 14 anos de igreja, não é fácil chegar a 14 anos de igreja. Há 21 para 22 em São Paulo, e há quantos no Rio, bispo? 37? Olha, isso aqui não foi fácil, não foi tomando refresco. Isso aqui foi tomando, muitas vezes, sabe, injustiça, ingratidão e um monte de outras coisas que não vale nem a pena aqui falar. Mas chegamos onde chegamos e os frutos nas vidas são patentes por causa da fidelidade daquelas pessoas que temem a Deus, que seguem a risca e não se importam com os leões. Glória a Deus. Você sabe a história, não é? Coloca para mim aquela frase que... Isso, essa mesmo. Quem é fiel não negocia os decretos de Deus. Pelo contrário, sua maior necessidade é ser fiel a Deus. Não tem negócio, não tem conversa com a gente. Amém, pastores? Não tem, não é, pastora Lídia? Não tem. Sim, não. Nós aprendemos assim. Um monte de gente diz, é muito radical. Glória a Deus. Quando eu chegar lá em cima, Deus vai dizer, aproveite todas as seus momentos de radicalidade. Porque esse radical não era seu, era a minha palavra sendo exposta. Não é verdade? Amém. Então, você sabe por que esta igreja cresceu e continuará a crescer? Porque fidelidade a Deus desperta os incrédulos e os atrai. O mundo está tão carente por pessoas que falem a verdade, por pessoas que sejam fiéis, que nós estamos chamando a atenção como se fôssemos raridade no planeta. E somos. Então tem muita gente, e daqui para frente cada vez mais, aqueles que quiserem algo consistente, algo sério, eles vão vir atrás de nós. Não nós como pessoas, nós como servos de Deus, que tem alguma coisa grande de Deus para passar. Amém? Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo de Deus têm poder para testemunhar e despertar a fé até nos incrédulos, até em quem ainda não está em Cristo Jesus. Então, como Daniel não obedeceu o decreto do rei, você sabe, né, o decreto do mundo, mas continuou adorando a Deus publicamente, o que aconteceu? Foi considerado um inimigo. E por isso ele foi condenado à morte na cova dos leões, conforme Daniel 6, 13 em diante. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei. Olha como começa uma inflamação. Ele é subversivo, eles pregam contra. Nós, no caso, não é contra a lei, né, do nosso país, mas nós somos taxados. Eles pregam contra a tradição, contra o meio evangélico, contra as pessoas que fizeram a história do evangelho. Grande história foi feita no nosso país, para escravizar todo mundo. Que história foi essa? Nós somos também, muitas vezes, escarnecidos desta forma, não é? Então, olha lá, esse Daniel, esses da Cristo vive... Não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado. Ele gostava de Daniel. E determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. O rei já tinha assinado
posto o seu selo, o seu anel, e ele estava querendo voltar atrás, e chegaram para lá e falaram, não pode voltar atrás não, isso é uma lei, não tem como mudar isto aqui. Versículo 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, a quem tu és fiel e fidelíssimo, que ele te livre. Fique com esta palavra, porque tem muita gente olhando para a sua situação, muitas vezes sabendo da sua dificuldade, sabendo que vai vencer aquela prestação, sabendo que estão para tomar um bem seu, que tem aquela causa na justiça lá, que não tem solução, que não vem a resposta, que você vai perder a casa, enfim, que tem uma sentença de morte para alguém da sua família. Tem muita gente dizendo, você não vai à igreja, vocês não são da graça, lá, vocês não fazem sacrifício. Agora o Deus da graça, que livre a tua vida, que livre você. Sabe o que vai acontecer, não é? Você sabe o que vai acontecer. Deixa eu falar, você sabe o que vai acontecer. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então, estamos vendo aqui ele encurralado dentro da cova dos leões. Amados, o testemunho de fidelidade de Daniel já vinha incomodando o coração do rei, porque o rei já estava tocado com essa fidelidade. Quando eu digo que o testemunho de um fiel atinge um incrédulo, nós estamos vendo aqui, o rei já estava tocado, porque ele era muito diferente, aquele homem ali, não é? E o rei queria salvá-lo daquela condenação. Só que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, você viu, o rei chegou a exclamar, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Algo poderoso já estava acontecendo na vida daquele rei. Quando uma pessoa olha para você e diz, o teu Deus, aquela igreja lá, a graça de Deus, vamos ver o que vai acontecer. Alguma coisa Deus já está trabalhando na vida dessa pessoa, ela já está sendo incomodada pela tua vida, pelo teu testemunho, por aquilo que você fala. Não leve a mal não, porque ele poderia ter levado o rei a mal aqui. O teu Deus, que de contínuo te serve. Alguma coisa estava acontecendo no coração daquele rei, algo poderoso. Porque ele passou, diz a Bíblia, a noite toda em claro, esperando um milagre do Deus do Daniel, que não era o Deus dele. Tem muita gente esperando para ver o que Deus vai fazer na sua vida. E não é por mal. Muitas vezes é para crer nesse Deus que você tem. A pessoa quer ver um sinal para poder crer também como você. Daniel 6,18 diz assim, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Diz o 19 em diante, vamos lá. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Você sabe o que o rei pensou, não é? Já era. Você sabe que tem gente pensando? Já era. Ele vai perder. Ele vai morrer. O filho nunca mais vai voltar. Nunca mais vai ter dinheiro. Não vai se reerguer. Já perdeu tudo. Estou triste por ele. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Olha como ele conhecia Daniel. Que você seja conhecido como servo do Deus vivo. E ele foi lá todo modesto, rei. Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve. Veja quantas vezes o rei repete isso. O teu Deus, a quem tu continuamente serve. Sabe o teu Deus, a tua graça, sabe? Ele sabia que tinha algo ali, não é? Tenha podido livrar-te dos leões. Será que foi o caso dele poder te livrar dos leões? 21. Então Daniel falou ao rei, pode se preparar porque você vai abrir a tua boca e você vai dar resposta a quem está perguntando da sua vida, o que Deus está fazendo da sua vida. E ele disse, rei, vive eternamente. Ele não disse, arreda-te Satanás, rei maldito, vai para lá. Ele disse, rei, a sua reverência, não é? Vive eternamente. Vive eternamente, ele estava dizendo, eu estou profetizando que você é um dos nossos, viu, rei? Que alguma coisa Deus está fazendo no seu coração, não é? Então, queridos, notem bem o poder do testemunho de Daniel. O rei não chamou Daniel meu servo. Ele não disse isso.
Ele não disse, Daniel, presidente do meu reino. Ele não disse isso. Ele disse, Daniel, servo do Deus vivo. Então, quando nós somos fiéis a Deus, nós plantamos no coração das pessoas o poder sobrenatural da fé que salva. Então, nós vamos encerrar. Eu queria que você prestasse atenção que Daniel, ele não se acomodou depois do milagre. Ele podia falar, aconteceu um milagre, os leões não me tocaram, né? Mas Daniel continuou testemunhando, conforme mostra o versículo 22. Olha só, o meu Deus, você vai ter que aprender com Daniel. Não vá só para a igreja e glorifique a Deus. Você vai fazer isso, você vai me escrever lá para eu ler o seu testemunho, amém. Mas você vai ter que falar para todo mundo. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, fidelidade. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então, quando nós somos fiéis, Deus sempre julga a nosso favor. Não importa quem está do outro lado, Deus vai julgar a seu favor. Não importa se você tropeçou, se você se equivocou, Deus vai julgar a seu favor. Receba isso. Ser fiel a Deus é descansar na justiça de Deus. É saber que Deus julga sempre a nosso favor. Amados, eu já fui tão injustiçada pelos homens, vocês não têm noção. A marca da minha vida é a injustiça. Um dia eu conto, se Deus permitir. Daria para escrever um livro, desde criança. Eu vejo injustiças, injustiças, injustiças. Eu sou julgada, eu sou acusada, eu sou injustiçada, eu sou denegrida, eu sou preterida. Desde criança, a marca da minha vida na questão humana, negativa, pejorativa, onde há uma lacuna que me fere, é a questão da injustiça. Mas eu quero dizer para vocês que mesmo de criança, quando eu não conhecia a Jesus Cristo, na minha adolescência e na minha juventude, antes de Jesus chegar à minha vida, eu me lembrando e olhando para trás, eu não entendia como de repente uma justiça se manifestava e Deus me honrava sobrenaturalmente. Eu não sabia que era Deus. Eu dizia, nossa, a história mudou a minha sorte. Eu não entendia o que era. Eu queria que você não fizesse estardalhaço diante das injustiças, mas você permanecesse fiel. Não precisa você se justificar, a Bíblia diz que é Ele quem nos justifica. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos vingar, diz, não vos vingueis a vós mesmos, a mim me pertence a vingança. Então, receba no seu coração nessa noite uma justiça de Deus que está aí batendo a sua porta. Eu não sei do que se trata, mas você deve saber o que Deus está lhe falando neste dia. Amém? Quando nós somos fiéis, Deus julga a nosso favor. Versículo 24. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Daniel pediu isso? Daniel exigiu justiça para o rei? Quem fez isso? Deus. Você não precisa pedir nada. Foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. De Deus não se zomba. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Quando nós somos fiéis, Deus é proclamado entre as nações. Todo mundo vê a fidelidade de Deus na nossa vida. Daniel jamais imaginou que a sua atitude de fidelidade seria motivo de um decreto do rei. Porque agora Deus vai fazer um decreto por causa do Deus de Daniel, por causa da fidelidade de Daniel. E o rei agora faz um decreto ordenando que todo mundo tema e trema diante do Deus vivo. Daniel apenas fez a sua parte, ele foi fiel. Nada demais para ele que já era fiel. Eu encerro com Daniel 6, 25 a 27, que diz: Então, o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens
de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja. Agora ele começa a proclamar paz. Ele foi um homem que foi duro, fez um decreto para a morte. Agora ele começa a proclamar paz por causa do testemunho de Daniel. Versículo 26. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Vamos pôr seu nome aqui. Que os homens tremam e temam perante o Deus de Maria, de José, de Solange, de Ricardo, de Antônia, de Cláudia, de Márcia, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Amém. Olha que lindo o 27. Ele livra. Ainda não era o Deus do rei Dario, era o Deus de Daniel, mas pela fidelidade dele, ele começou a falar. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. O rei falou por conta dele isso aqui. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Sabe qual é o final disso aqui? Daniel deixou para a humanidade um legado por causa da sua fidelidade. Sabe por que nós estamos falando de Daniel hoje? Por causa da fidelidade dele. A humanidade sofre, amados, porque as pessoas têm sido infiéis aos mandamentos de Deus. Os crentes têm sido tímidos para testemunhar. E os líderes cristãos têm se calado diante das injustiças terrenas. O diabo ruge como um leão, você sabe, querendo devorar os filhos de Deus. Mas se nós resistirmos firmes na fé, firmes na palavra e fiéis em tudo, o inimigo não pode fazer nada contra a nossa vida. Hoje, no nome e no sangue de Jesus, nós temos livramento completo. Amém? Temos um versículo para encerrar, Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, pastores, não era pouco o começo dessa igreja, era quase nada. Era quase nada. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. 14 anos, muito em relação àquilo. Mas muito mais Deus tem. E à medida que Ele vai nos colocando sobre o muito para nós, Ele vai observando a nossa fidelidade. Se naquele muito para nós, Deus nos encontrar fiéis, vem mais muito para nós. Porque quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Amados, que tipo de legado nós vamos deixar para aqueles que virão depois de nós? Nossos filhos, nossos netos, os membros das nossas igrejas, os nossos irmãos em Cristo. Será que vai ser aquele legado que é sem compromisso? Ou aquele que é uma ação determinada, o cumprimento das ordens de Deus à risca? Anos depois de nós partirmos, quando outros considerarem a nossa vida, falarem a nosso respeito, o que eles vão ver? O que eles vão dizer a nosso respeito? Fidelidade ou mediocridade? Eu sei que se o Senhor me recolhesse hoje, eu sei, falo isso com temor e tremor, eu já deixo um legado para os meus filhos e para os meus netos de fidelidade, para os membros da nossa igreja, para todas as pessoas que me conhecem, gostem de mim ou não. E muitos não gostam por causa da minha fidelidade.
jamais vão lembrar de mim como uma mulher medíocre, medrosa, covarde. A escolha é nossa. E a escolha é hoje, para muita gente aqui que está pensando sobre esse assunto. Espelhem-se nos líderes que Deus, em sua soberania, levantou para pastorear o seu rebanho nesta terra. Eu digo especialmente para o povo de Itanhaém: os seus pastores são modelos do rebanho, de fidelidade, amor, integridade, para a honra e para a glória do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Vamos orar? Vamos agradecer pela fidelidade que nós já alcançamos na nossa vida. Porque nós somos fiéis sim a Jesus. Mas podemos ser mais. Podemos dar um testemunho que atraia outras pessoas a Cristo. E vamos pedir também que, já que o Senhor coloca os fiéis sobre o muito, nós queremos, Senhor, mais, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus, por essa noite, pela palavra. Obrigada, Senhor, por nos fazer pensar sobre fidelidade, virtude raríssima em nossos dias, Pai, mas tão importante para o Senhor, porque é uma característica tua, Pai. Ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Mas ensina-nos a tua fidelidade, Pai. Olhamos para Jesus, fiel sempre. Fiel em nos salvar. Fiel em manter a nossa salvação. Fiel em nos garantir e levar para a eternidade, Jesus. Fiel no cumprimento das promessas. Fiel em todos os teus desígnios, Pai. Obrigada, Jesus, pela fidelidade do nosso apóstolo Miguel Ângelo. Obrigada, Jesus, com todas as lutas, todos os percalços nesses anos, os levantes. Obrigada pela fidelidade, Jesus, de permanecer no chamado, Pai. Eu te agradeço, Pai, pela fidelidade do bispo Daniel, da pastora Lídia. Jesus, nós sabemos que não é fácil. Não é fácil, Jesus. São tantas oposições, Pai. Tantas setas por todo lado. Muitas críticas, às vezes feridas. Línguas incontidas, Pai. Pessoas insensíveis, sem tato. Mas hoje eles estão aqui, Senhor, mostrando fidelidade. E tu os colocarás cada vez mais sobre o muito e muito e muito. Obrigada, Jesus, pela fidelidade, Pai, que encontramos na vida dos pastores Ricardo e Olho, Jesus, do corpo ministerial local. Obrigada, Jesus, pela fidelidade dos membros deste ministério. Estão deixando um legado para as próximas gerações, Jesus. Obrigado, Pai, porque a despeito de todos os decretos contrários, todos nós decidimos, Jesus, pelos teus decretos, Pai. E o bom de tudo isso, Jesus, é a alegria, é a paz, é a satisfação, é o regozijo de saber que estamos fazendo certo e que a nossa fidelidade nos cumula de bênçãos. Por isso eu profetizo nesta hora, Pai, aquele que tu tens encontrado fiel, Jesus, e a fidelidade é lá dentro, Pai, nos pensamentos, na disposição do coração, no eis-me aqui, no zelo, no cuidado, no respeito, Pai, nos compromissos assumidos e levados à risca, Jesus. Ó Deus, eu profetizo, Pai, as bênçãos dos altos céus, Jesus, derramadas sobre a vida destes fiéis, para que sejam, Jesus, reconhecidos nesta terra como os Daniéis do século 21, Jesus.
pessoas de respeito às autoridades, porém de obediência a Deus, ao Todo-Poderoso. Paizinho, obrigada por esta noite. Que os nossos filhos, Jesus, recebam esse legado, Senhor. Que eles já possam ver em nós, Pai, fidelidade em tudo, Jesus. Porque é o nosso exemplo que vai ficar, Jesus. E eles serão honrados e usados por Ti nas próximas gerações. Obrigada, Deus, por me dar a honra e o privilégio de estar nesta hora aqui, honrando os meus queridos pastores, os meus bispos. Obrigada, Jesus, meu apóstolo. Obrigada, Pai. Fidelidade. Não vimos cansaço em viajar do Rio para São Paulo, em viajar de São Paulo para Itanhaém, em fazer um culto de manhã e outro à noite. Não vimos nenhum problema, porque o nosso coração está em Ti, Senhor. Somos fiéis ao nosso chamado e esse é o maior prazer nas nossas vidas. Obrigada, Pai. Obrigada pelo Bispo Rai, Jesus, pela fidelidade de 21 anos, Pai. Trabalhar a 90 quilômetros de São Paulo, da nossa casa, ir e voltar todos os dias e suportar, Jesus, aquilo que Tu entregaste nas mãos dele para administrar a Tua casa, Senhor. Obrigada, Jesus. Isso se chama fidelidade, Pai. Muito obrigada, Pai. Vou pedir que o bispo venha nos dar a bênção final. Estou muito emocionada, muito grata a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela marca da fidelidade neste ministério. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que honra aqueles que Te honram. Obrigado pela segurança que temos, Pai, em estarmos alinhados nesta palavra. Obrigado porque é a Tua graça que tem levantado e levantará um povo para fazer a diferença nesta questão da fidelidade. Eis-nos aqui, Pai. Nós recebemos a Tua palavra nesta noite como terra fértil. Estou plenamente certo, Deus, que esta palavra frutificou a 30, a 60 e a 100 por um nos corações nesta noite. E agora, Deus, sairemos deste lugar em paz, com alegria, e em plena paz nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem, não só hoje, mas eternamente na vida daqueles que são fiéis a Ti. E o povo fiel diga amém, amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Pastor Ricardo. Graças a Deus, aleluia. Nós vamos, amados, depois dessa palavra de tudo que Deus fez, vamos encerrar com alegria. Nós vamos pedir o último louvor, né, bem, para nós encerrarmos. Eu sei que tem irmãos que vieram de São Paulo, vão voltar para São Paulo ainda, amanhã vão trabalhar. Olha, só Deus para retribuir esse amor. Os irmãos daqui de Itanhaém, né, todos que estiveram aqui trabalhando para que tudo acontecesse. E nós temos preparado lá na cantina uma janta, né, uma janta abençoada, né, bem, o que tem fricassê. O que é fricassê? Fricassê de frango. Deve ser bom. Se é daqui, é bom. Sabe o valor, bem? É R$10 com refrigerante. É uma janta bem servida, bem.
caprichado. Olha, uma janta boa, um fricassê de frango com um refrigerante incluso, R$10. E pastor, logo hoje eu vim desprevenido. Você anota lá na minha conta, você não vai sair daqui com fome, tá bom? Bem, é verdade. Eu quero que você saia daqui com tudo que Deus fez e que nada falte na sua vida, amém? Em nome de Jesus, não vá embora correndo, temos muito a comemorar, a festejar. Depois eu vou lá atrás, quero dar um abraço em todo mundo, agradecer a todos que aqui estão, meus irmãos de Santos, todos, olha, de todas as regiões, de Praia Grande, que eu vi ali atrás. Tem irmão que eu só vou ver depois, na hora que eu for lá para te dar um abraço, então não vai embora correndo, tá bom? Amém. E nós vamos, eu sei, para não ficar tarde para os irmãos que vão voltar, então dê um abraço aí no seu irmão e diga, vale a pena ser fiel. Enquanto isso, vamos louvar ao nosso Deus. Crescer, eu vivo pela
por essa porta lateral para receber um presente do nosso ministério. Aqueles que vão ter comunhão conosco lá atrás, fiquem em paz. Esta casa é a nossa casa, é tudo nosso, amém? Glória a Deus, graça e paz a todos.